Métodos para identificação e características de influenciadores em mídias sociais. Gabriel Ishida. Os mecanismos para determinar a influência. Estudar o papel da comunicação como influenciador em nossa percepção e relação social é datado desde a década de 20, com as primeiras pesquisas sobre influência social e os meios de comunicação de massa. Matterlard e Matterlard, em 1999, afirmam que esses estudos surgiram após a consolidação desses meios na sociedade, nas décadas de 20 e 30, pois antes a comunicação estava relacionada a um meio de difusão do controle do Estado devido à ideia de sociedade-organismo do filósofo Herbert Spencer, em que a comunicação representava o aparelho nervoso que conectava o centro às massas. Matterlard e Matterlard, 1999, apontam que o grupo liderado pelo sociólogo Harold Lasswell e posteriormente pelo sociólogo Paul Lasserfeld começou os primeiros estudos empíricos sobre como a comunicação influenciava as massas. Foi com Lasserfeld que se chegou à teoria do duplo fluxo da comunicação, em que, através de experimentos no mercado de moda e entretenimento, o consumo de produtos era influenciado por recomendações de líderes de opinião, que eram caracterizados por serem vistos como bem informados e como autoridades para as pessoas com acesso restrito à informação da mídia. Matterlard, 1999. Interessante notar que o grupo de Lasserfeld detalhou as características que permeiam o líder de opinião, que seria o correspondente ao influenciador que abordamos neste artigo. Isso seria a base para começarmos a entender como indivíduos influenciam grupos para diversas finalidades. Para contribuir com nossa análise, as ideias do sociólogo Pierre Bourdieu podem ser transpostas e aplicadas à identificação de influenciadores. Por meio de seu conceito dos 3 tipos de capital social, cultural e econômico, consegue-se ter formas para distinguir tipos de influência. Bourdieu, 1985, define capital social como composto de 3 aspectos: elementos constitutivos, os benefícios obtidos pelo indivíduo mediante sua participação em grupos ou relações sociais, e as formas de reprodução desse tipo de capital. Importante destacar-se que a principal característica de um indivíduo dotado de capital social é ter acesso aos recursos dos membros do grupo ou da rede pertencente, além da quantidade e qualidade de recursos dos mesmos. Bourdieu, 1985. Numa prática mercadológica, um influenciador com grande capacidade de ecoar sua mensagem ou que possui uma rede de contatos relevante para articular ações ou conectar pessoas, pode ser considerado um indivíduo com alto capital social, já que se apropria individualmente dos valores associados à sua rede social. Requeiro, Zago, 2016. Já a capital cultural possui 3 formas: no estado incorporado, no estado objetivado e no estado institucionalizado. O primeiro seria basicamente o que é herdado pelo indivíduo. Por exemplo, um filho de um músico consagrado já possui incorporado esse reconhecimento caso comece a carreira na área de música. O segundo seria indícios de que o indivíduo demonstra e que expõe o domínio cultural ou autoridade sobre o assunto, por exemplo, ter uma coleção de obras de arte, conteúdo publicado sobre determinado tema ou reconhecimento de seus pares. O último seria a educação formal e certificação do indivíduo, ou seja, os diplomas, certificações e títulos que possui. Por fim, o capital econômico é a riqueza financeira que o indivíduo possui, sendo que para Bourdieu, 1985, é possível que se converta capital social e cultural em capital econômico, o que veremos como um desafio para o mercado de influenciadores logo adiante. Esse detalhamento de Bourdieu é importante para se estabelecer uma base a classificações de influenciadores, considerando as novas tecnologias de comunicação. Desdobrando os conceitos de Bourdieu, o jornalista Malcolm Gladwell propõe a tipologia de perfis de influência baseada nas funções que cada um exerce em uma propagação de uma ideia, que ele chama de epidemia social, e inspirada nos experimentos do sociólogo Stanley Milgram, 1967. Nesse ponto de vista, Gladwell, 2000, afirma que há 3 tipos de influenciadores: o expert, o comunicador e o vendedor. Expert seria o equivalente ao perfil com muito capital cultural, ou seja, visto como autoridade pela sua rede social. Comunicador seria o perfil com amplo alcance, ou seja, dotado de muitas conexões e com fácil disseminação da mensagem, sendo colocado como alto capital social na visão de Bourdieu. Por último, o vendedor seria o perfil que persuade ou convence seu público a agir, ou seja, influencia na decisão da audiência. Gladwell afirma que
Abre aspas. Numa epidemia social, os experts fornecem as informações. Os comunicadores são a cola social, espalhando a mensagem. E os vendedores nos convencem a acreditar e agir. Fecha aspas, Gladwell 2000, página 71. Apesar de focar mais no processo de difusão do que na caracterização do influenciador, a contribuição de Gladwell é importante, pois posiciona os influenciadores como percussores de tendências e ideias, principalmente considerando a potencialização que isso ganha com as mídias sociais. Num diferente ponto de vista de Gladwell e focados na característica do indivíduo, Brown e Hayes, 2008, propõem que os influenciadores podem ser categorizados pela forma como exercem sua influência. No presente artigo, utilizaremos a definição dos autores sobre o que consideramos um influenciador, uma parte terceira que significativamente direciona a decisão do consumidor, mas que não pode ser diretamente responsável por isso. Abre aspas. Os influenciadores influenciam sob muitas formas, desde emocionalmente até de forma regulatória, ou criando uma necessidade. Brown, Hayes, 2008, página 50, tradução nossa. Partindo desse ponto de vista, os autores listam 4 formas de se exercer a influência: alcance de mercado, qualidade do impacto, frequência de impacto e proximidade de decisão. Alcance de mercado é a capacidade da mensagem ser absorvida por muitas pessoas ou organizações. Qualidade do impacto é a mensagem ter relevância por ser transmitida de uma autoridade ou especialista. Frequência de impacto é a presença constante da mensagem ou do emissor na transmissão. E proximidade de decisão é a capacidade de gerar ação concreta por meio da influência da mensagem. Brown, Hayes, 2008. Focado nos meios digitais, as ideias do consumidor Brian Solis, da Altimeter Group, enfim, podem ser consideradas como complemento de Gladwell. Mas seguindo o foco na articulação do indivíduo de Brown e Hayes, Solis, 2012b, propõe que a influência digital se constrói a partir de 3 pilares: alcance, ressonância e relevância. Alcance seria popularidade do perfil e seu poder de propagação, como, por exemplo, visitas a um blog ou site e impressões de um post no Instagram. Ressonância seria a expectativa da audiência com o conteúdo do perfil, ou seja, frequência e identificação do público com o influenciador, como interações do público com o conteúdo ou usuários retornantes em um blog. E relevância seria a autoridade reconhecida do influenciador perante sua rede, podendo ser via recomendações espontâneas nas redes sociais ou conversões geradas no site ou blog do influenciador. Com essa configuração, começa-se a diferenciar os tipos de influenciadores por suas forças e fraquezas, conforme a tipologia criada pela consultoria Tracker em 2013, em que classifica influenciadores em 10 tipos de acordo com o nível baixo, médio e alto em cada um dos 3 pilares de Solis, como pode-se observar na figura a seguir. Figura 1, os 3 pilares da influência, de acordo com Solis, 2012b, extraído do White Paper The Rise of Digital Influence. Do alcance, reach, tem a popularidade, a proximidade e goodwill, boa vontade, enfim. Popularity, proximity e goodwill, no reach. Então começa a base, a goodwill, depois acima proximity e acima popularity. Quanto à ressonância, você tem amplitude, período e frequência, nessa ordem de baixo para cima, né? Amplitude, period, frequency, resonance. E na relevância, affinity, trust, authority, de baixo para cima, relevance. Então, afinidade, confiança e autoridade. Figura 2, os 10 tipos de influenciadores de acordo com a Tracker 2013. The Many Faces of Influence. Aí, enfim, tem aqui aí tem uma imagem com os 10 influenciadores e dizendo que, por tradução livre, influenciadores online surgem de várias formas, desde celebridades web ao expert nerd, a marca pessoal. E descubra o que motiva cada tipo de influenciador e entenda a melhor forma de se engajar com eles. Aí você tem
a celebridade, a autoridade, enfim, não vou tentar traduzir, que eles devem... Bom, não sei se tem tradução mais para baixo, mas vou em inglês então. The celebrity, the authority, the connector, the personal brand, the analyst, the activist, the expert, the insider, the disruptor, the journalist. E aí você tem aqui a tradução mais para baixo, né? Mas enfim. Eu vou continuar, se não tiver traduzido mais para baixo, eu volto. Com o passar do tempo, tipologias próprias acabaram sendo criadas ou inspiradas em propostas anteriores para servirem como estrutura a plataformas e agências de influenciadores. 2 exemplos são as classificações propostas pela plataforma Hyper, ou acho que é Hyper, HYPR, 2016, e Analytica, 2017. A primeira é uma plataforma que agrega milhares de influenciadores para serem escolhidos para trabalhar na campanha do anunciante. Para melhor direcionar a escolha, Hyper 2016 classifica seus influenciadores em 4 tipos: celebridade, advogado da marca, especialista e jornalista ou profissional. Já a ferramenta Analytica 2017 é uma plataforma de mensuração de influenciadores e seu propósito acaba se refletindo na forma como ela classifica os influenciadores, sendo de acordo com a forma como produzem conteúdo. Criadores produzem o próprio conteúdo, curadores espalham conteúdo de terceiro, provocadores, quem inicia conversas e debates, conectores, quem se conecta com outros influenciadores, e comentaristas, que comentam assuntos em pauta. Essas tipologias contribuem para introduzir-se a mensuração dos influenciadores por meio de características intrínsecas de cada um, sendo pontos de vista diferentes daquela proposta por Gadwell, que foca na função do influenciador dentro da propagação de uma ideia ou campanha. Além disso, ressalta os instrumentos de influência, ou seja, as diversas formas de se influenciar, seja via conhecimento técnico, ativismo informacional, status, exposição na mídia ou articulação dentro das redes sociais, mostrando que a influência atua de diversas formas qualitativas e com diferentes fontes. Seguindo nessa linha de fonte de influência, podemos também citar a tipologia proposta pela organização Word of Mouth Marketing Association, 2015, que é baseada na ideia de uma influência formalizada, ou seja, um indivíduo com credenciais e traços concretos que certificam sua relevância. A instituição classifica os influenciadores em 5 tipos: autoridades formais, líderes de negócios e políticos, especialistas reconhecidos, cientistas, analistas do mercado e ativistas, elite da mídia, jornalistas e apresentadores de programa, elite cultural, celebridades, músicos e artistas, e os indivíduos conectados socialmente, líderes de comunidades e os ativos na rede social. Todos possuem formas objetivas por meio de certificações ou articulações que credenciam a influência. Conforme veremos adiante, tanto a fonte quanto as articulações, representada pelas métricas, são importantes referências para identificarmos e mensurarmos influenciadores. Identificação de influenciadores nas mídias sociais. As técnicas de identificação e mensuração de influenciadores vêm se aprimorando devido ao aquecimento do mercado nos últimos 3 anos. Dados da consultoria Altimeter apontam que 55% dos anunciantes pretendem aumentar os investimentos em influencer marketing para os próximos 2 anos. Outra consultoria, o McKinsey, afirma que 45% das recomendações de produtos nas redes sociais partem dos influenciadores digitais, ocasionando conversões e vendas. Bugin 2015. Nesse cenário, o desenvolvimento de métodos e formas de mensuração ganha um destaque devido à necessidade dos anunciantes e agências justificarem os investimentos feitos em influenciadores. Yanasi, Freire e Senise, 2010, defendem que todo investimento em comunicação deve ser mensurável para garantir os reais retornos para a organização, criando-se condições e métodos para se extrair os dados. Seguindo nessa direção, ao classificarmos os influenciadores de acordo com suas características de alcance, autoridade, capital cultural e afinidade, capital social, urge utilizarmos métricas e sistemas de mensuração para quantificarmos esses pilares. Partindo das diversas tipologias propostas e considerando as padronizações propostas por organizações da área, adaptamos as métricas de social media para a definição de mensuração de influenciadores.
Alcance ou impressões. Segundo o documento de padrões de mensuração em social media da IAB USA, IAB, 2015, alcance é número de usuários únicos, contados por meio de cookies ou usuários registrados em caso de rede social, que foram expostos ao conteúdo. Difere-se de impressões, que é o número de vezes que um conteúdo pode ser exibido, Social Media Standards 2013, sendo indiferente ao número de usuários que o visualizaram. Considera-se que tanto impressões e alcance devem ser considerados como números em potencial, pois não há garantia de que realmente o usuário consumiu o conteúdo. Social Media Standards 2013. Nas redes sociais, essas duas métricas são de visualização interna do influenciador ou de quem ele autorizar o acesso a nível de administrador dos seus canais sociais. Em blogs e sites, as ferramentas de Web Analytics oferecem page views e visitantes, que seriam os respectivos impressões e alcances, sendo também propriedade privada do usuário. Contudo, pode ser auditado por outras ferramentas de Web Analytics. Visualizações. Métrica usada para verificar se a popularidade de um vídeo. É contabilizada a partir de 3 segundos de visualização no Facebook, Twitter e Instagram. Business Insider 2016. No YouTube, a rede não informa a partir de quanto tempo ou percentual do vídeo assistido contabiliza-se uma visualização. Juntamente com a métrica de interações e de seguidores, a métrica de visualizações é uma das mais valorizadas pelos anunciantes, por mostrar o possível impacto que um vídeo patrocinado pode ter no meio do conteúdo vindo do influenciador. Seguidores, fãs ou inscritos. São as métricas que mais atraem o público e os profissionais, devido ao potencial de ecoar a mensagem. Contudo, devido a essa atração, há diversas soluções na internet para adquirir esses seguidores e inscritos comprados, inflando essa métrica e enganando o público. Essas soluções que vendem seguidores para aumentar uma falsa popularidade se tornaram recursos procurados, pois essa métrica é o que o colunista Eric Schoenfeld, do portal online TechCrunch, chama de métrica da vaidade, Schoenfeld 2011. Muitas agências e anunciantes olham apenas para o número de seguidores de um influenciador para justificar sua relevância. Então, por isso, influenciadores acabam contratando os serviços de seguidores comprados. Para distinguir-se um influenciador com seguidores reais e outro com seguidores comprados, uma boa forma é checar a proporção entre interações e seguidores, extrair a média de interações por post nos últimos 12 posts do influenciador e dividir pelo número de seguidores. Se a proporção for muito baixa, menos de 0,1%, é bem provável que haja bastante seguidores comprados na base. Apesar dessa possibilidade de base inativa ou comprada, a métrica de fãs ou seguidores é importante para entender-se o potencial de propagação que o influenciador possui. Nesse ponto, para ir-se além do número de seguidores, outra forma de verificar a capacidade da audiência do influenciador é por meio de técnicas de análise de redes sociais, ARS. Requeiro, Bastos e Zago, 2015, apontam que nos sites de redes sociais consegue-se ter uma representação das relações e conexões sociais que um perfil possui no ambiente online. Ao utilizar-se as técnicas de ARS para analisar um influenciador, pode-se tanto entender-se sua relevância e popularidade, capital social, dentro de um assunto por meio de busca por palavra-chave nas redes sociais, conforme figura 3, quanto mapear-se a propagação de seu conteúdo dentro de sua rede. Com isso, consegue-se entender de forma objetiva se o número de seguidores do perfil condiz com sua movimentação nas conversas nas redes sociais. Figura 3, rede de menções a The Voice Kids BR no Twitter. Repare que alguns usuários são mais citados ou compartilhados que outros. Ferramenta usada, Flocker. Interações. O volume de interação é o número de ações ou respostas que o post recebe, podendo ser mensurado através de interações públicas, exemplo, curtidas, comentários e compartilhamentos, ou internas, exemplo, cliques ou downloads. IAB USA 2015. Especialmente para anunciantes, o número de interações que o influenciador recebe é uma forma de ter mais certeza que o conteúdo patrocinado terá a atenção do público. Contudo, o número bruto de interações não entrega informações necessárias para determinar se a relevância de um conteúdo. Solis 2012A. No caso de influenciadores, é necessário ponderar o número de seguidores para entender se proporcionalmente sua audiência se engaja com o conteúdo. Nesse ponto, pode-se utilizar a mesma forma para identificar se seguidores comprados, obter-se a média de interação por post dos últimos 12 posts e dividi-la pelo número de seguidores.
Deve-se atentar para o fato de que quanto maior a base, maior a dispersão de interações, ou seja, maior a chance do público não se engajar com o conteúdo. No caso do Instagram, pode-se usar os parâmetros propostos pela plataforma Influence.co, 2017, em que foram utilizados dados internos dos influenciadores cadastrados no site, figura 4, para traçar-se médias de taxa de interações por tamanho de audiência. Em se tratando de Facebook, a ferramenta Social Bakers, 2014, traçou parâmetros de taxa de interações em posts de acordo com a base de páginas que possui indexada na plataforma, mostrando que, historicamente, há uma procura por esses parâmetros para entender se seu conteúdo está com uma proporção alta de interações. Vale ressaltar que, por ser independente de segmentos e não considerar outras variáveis como nacionalidade, deve-se tomar com precaução esses números propostos. Além desses parâmetros, a análise das interações também deve ser feita com um olhar qualitativo, já que abrange não apenas curtidas ou compartilhamentos, mas também comentários. As mensagens produzidas pelos usuários sobre o conteúdo do influenciador são bons indícios da relevância e valor qualitativo, sendo prova de capital social e de que a audiência presta atenção ao que o influenciador produz. Figura 4, taxa de interações média por número de seguidores no Instagram. E aí tem dizendo que influenciadores com menos seguidores têm taxas de engajamento mais altas, né? Então, com menos de 2 mil tem 10,7%, de 2 a 5 mil tem 6%, de 5 a 10 mil 4,9%, de 10 a 25 mil 3,6%, de 25 a 50 mil 3,1%, de 50 a 75 mil 2,6%, de 75 a 100 mil 2,5%, de 100 mil a 150 mil 2,5%, 150 a 250 mil 2,4%, 250 mil a 500 mil 2,9%, 500 mil a 1 milhão 2,3% e mais de 1 milhão 1,5%. Figura 4b, taxa de interações média proposta por Social Bakers em 2014 para a página de Facebook de acordo com o número de fãs. De 1 a 1000, 0,65, de 10 mil a 100 mil, 0,34, de 100 mil a 500 mil, 0,19, de 500 mil a 999 mil, né? Quase 1 milhão, enfim. A 1 milhão, 0,3% e mais de 1 milhão, 0,11%. Figura 5A e 5B. O vídeo aborda filmes da Netflix e os comentários são todos referentes ao conteúdo do vídeo e não spams ou comentários irrelevantes. Aí tem aqui um print de um vídeo no YouTube chamado 15 filmes incríveis escondidos na Netflix. Tem 260 mil visualizações. E aí vários exemplos de comentários. Menções espontâneas. São conversas produzidas pelos usuários nas mídias sociais sobre sua organização ou perfil, Social Media Standards 2013. No caso de influenciadores, seriam citações sobre o influenciador em conversas ou em posts. Para descobrir o grau de menções espontâneas de um influenciador, pode-se usar uma ferramenta de monitoramento em mídias sociais, Scoop, Stilling, Sprinkler, Livebuzz, etc., ou utilizar as próprias buscas gratuitas das redes sociais, YouTube, Instagram e Twitter. Novamente, essa métrica pode ser ponderada pelo número de seguidores do influenciador e também deve ser analisada qualitativamente, observando os assuntos e a forma como o público menciona espontaneamente o influenciador nas mídias sociais. Figura 6A, 6B e 6C, repercussão no Twitter do vídeo do canal Desimpedidos. Usuários mencionam espontaneamente o conteúdo do vídeo postado no YouTube. Aí vários exemplos de comentário, elogiando o canal, comentando o conteúdo, marcando com @desimpedidos. Então, a maioria comentando o conteúdo. Conversões. É a ação final que o anunciante deseja que os usuários realizem. IAB USA 2015. Pode ser cliques, vendas online ou offline. Assistir boa parte de um vídeo, retenção, cadastro na plataforma ou newsletter, dentre outros. Na maior parte dos casos, podemos associar conversões à geração de valor e impacto no negócio, devido a ser mais próximo de se mensurar um retorno sobre o investimento. Social Media Standards 2013. Desdobrando essas métricas e considerando as caracterizações de Bourdieu, Solis e Gladwell,
propomos uma tipologia de influenciadores que, diferente da proposta pela consultoria Tracker 2013, é focada especificamente nas mídias sociais e que pode ser aplicada e adaptada para qualquer estratégia de influenciadores. Contudo, no artigo Influenciadores, no livro Monitoramento e Pesquisa em Mídias Sociais, Silva, Stabile, 2016, reforçamos que a premissa básica na escolha de influenciadores é verificar se, abre aspas, o ou a influenciadora possui perfil e estilo que combina com a marca, mesmo que apresente métricas favoráveis ao seu uso, fecha aspas. Ou seja, a escolha de influenciadores deve ser baseada em métricas, mas ainda há um fator qualitativo importante. Partindo desse olhar, a tipologia proposta consiste em 3 tipos de influenciadores: broadcasters, conectores e legitimadores. Broadcasters são os perfis com alto alcance, sendo celebridades, nativos digitais, popularidade criada na internet ou populares dentro de um nicho específico. Para identificar broadcasters, devemos notar volume considerado alto de seguidores ou visualizações, tendo como referência a média na área de atuação do perfil ou público-alvo estabelecido, baixa proporção entre o volume de interações médio pelo volume de seguidores. Vale salientar que esse tipo é o mais requisitado pelas agências e anunciantes, devido justamente a seu potencial de impacto e, consequentemente, são mais caros para a contratação. Por conta disso, influenciadores broadcasters costumam ter assessorias e agências especializadas para gerir seus contratos com marcas, o que coloca diversos intermediários no processo e encarece seu modelo de trabalho. Sob nosso olhar, inspirado pelos conceitos de Bourdieu, o broadcaster seria um indivíduo com grande capital social devido à sua popularidade e poder de propagação, ou um comunicador, na definição de Gladwell. Considerando isso, esses influenciadores são mais indicados para estratégias de marketing focadas em alto alcance, ou seja, lançamento de produtos ou novas campanhas, pois nesses casos é necessário que se atinja o maior número possível de pessoas. Conectores são os perfis que conectam diversos grupos ou influenciadores. São intermediários entre perfis e referências aspiracionais pelo estilo de vida ou carreira. Além disso, são precursores de tendências e inspiram outros influenciadores, principalmente broadcasters, sendo considerados influenciadores de influenciadores. Para identificar se um conector, deve-se atentar para as seguintes características: muitas menções espontâneas de outros perfis, principalmente de broadcasters, alta taxa de interações / seguidores em seus posts, médio volume de seguidores, porém são seguidores qualificados, outros influenciadores, e que interagem em seu conteúdo. Geralmente são mais conhecidos dentro dos meios que atuam. Por exemplo, uma promoter de casa noturna ou estilista de moda são mais reconhecidos dentro do seu mercado do que no espaço público. No conceito de Bourdieu, conectores também teriam alto capital social, devido à qualidade das suas conexões sociais e sua capacidade de mobilização. Como inspiram outros influenciadores, também seriam considerados vendedores sob o ponto de vista de Gladwell, sendo ideais para estratégias de tendências, com perfis que inspiram mudanças ou estabelecem novos hábitos de consumo. Legitimadores são os perfis considerados autoridades, ou expert na classificação de Gladwell, nas áreas que atuam. São os primeiros nomes a serem lembrados quando os usuários procuram por uma informação, recomendação ou inspiração dentro de um estilo de vida. Podem ser em 2 tipos, de low profile, ou representações de uma tribo. Legitimadores low profile postam pouco em redes sociais, possuem poucos seguidores e evitam a alta exposição, sendo geralmente referência em assuntos técnicos. Legitimadores de tribos ou culturas representam um estilo de vida e geram identificação dos outros usuários. Para identificarmos legitimadores, devemos atentar ao seguinte: baixo ou médio volume de seguidores por serem nichados, costumam postar sempre sobre o mesmo assunto, possuem altas taxas de interações e comentários relevantes sobre o conteúdo postado. Adaptando as ideias de Bourdieu, o legitimador teria um alto capital cultural devido ao seu conhecimento induzido ou exposto para sua audiência. Além disso, justamente pela capacidade de ter capitais simbólicos distintos, um perfil pode ser os 2 ou até os 3 tipos de influenciadores. Por exemplo, a cozinheira Paula Carosella é uma broadcaster, devido à sua popularidade advinda do programa de televisão MasterChef, e também uma legitimadora na área de gastronomia, devido à sua experiência. Em se tratando da relação entre os tipos de capitais de Bourdieu e os tipos de influenciadores propostos, ainda há um capital econômico para ser abordado. Bourdieu, em 1985, explica que os capitais social e cultural, em alguns casos, podem ser convertidos em capital econômico, através da influência que exercem dentro de seu grupo. Considerando o contexto de influenciadores, podemos entender que o capital econômico potencializa a influência por meio dessa conversão.
pois a riqueza demonstrada através de bens dos influenciadores materializa os resultados obtidos graças ao capital social e cultural que o perfil possui. Por exemplo, se entre dois influenciadores legitimadores de vegetarianismo, um deles adquirir um restaurante vegetariano e o outro não, o público tende a dar mais relevância para o primeiro e, consequentemente, gerará mais negócios e lucratividade, ou seja, mais capital econômico. Interessante notar que justamente essa conversão entre capital social e cultural para o econômico é um dos grandes desafios para a profissionalização dos influenciadores, pois grande parte possui altos capitais sociais e culturais, mas não conseguem rentabilizá-los devido ao baixo preparo profissional em termos de estratégias de negócio e marketing. Passarelli, 2017, afirma que o mercado de influenciadores digitais utiliza, em sua maioria, o modelo de negócio das celebridades, ou seja, valorar o influenciador devido à sua popularidade simbolizada pelo número de seguidores, o que já denominamos anteriormente como uma métrica de vaidade. Tendo esse modelo vigente, que se pode burlar por meio de compra de seguidores e outros mecanismos antiprofissionais, dificulta-se valorizar e rentabilizar os influenciadores profissionalizados. Estratégia e mensuração de resultados de influenciadores. Com os diferentes tipos de influenciadores em mente, é possível estruturar-se estratégias de campanhas com influenciadores que extraiam o melhor das características de cada um. Por exemplo, em uma campanha de lançamento de um novo smartphone com recursos diferenciados na câmera, uma estratégia possível seria ter 2 ou 3 broadcasters relacionados à tecnologia para espalhar a campanha e 10 ou 12 legitimadores para testar a qualidade do produto. Na maioria dos casos, o influenciador é contratado para produzir conteúdo sobre a marca em seus próprios canais, expondo-a para sua audiência, no que é chamado de conteúdo patrocinado. Geralmente, o acordo é baseado em quantidade e tipos de conteúdos a serem publicados. Além disso, para engajar influenciadores, vale considerar que a influência é vista como uma moeda social, Berger 2013, em que muitas vezes o influenciador prefere abdicar de ganhos financeiros para ganhar reconhecimento ou status social. Por exemplo, Coca-Cola é uma marca bastante popular e com presença mundial, então participar de uma campanha dessa marca seria uma grande moeda social, e provavelmente o cachê do influenciador seria negociado melhor do que se fosse com uma marca menos expressiva. Outro ponto importante na estratégia são os Key Performance Indicators, KPI, ou indicadores de desempenho, que serão as métricas principais da campanha, a DP6 2016. Os KPI servem para nos indicar se os influenciadores estão atingindo os objetivos traçados para a estratégia e, com isso, demonstrar o retorno de resultados de comunicação. Yanaz Freire Seniz, 2010. Tendo montado a estratégia de acordo com o objetivo da marca, é importante mensurar-se os resultados dos influenciadores participantes durante e após a campanha. Um ponto importante é que, além das ferramentas pagas ou gratuitas que serão utilizadas, o analista também deve cobrar as informações proprietárias do influenciador, pois o acesso a elas é exclusivamente via autenticação pessoal. Dividimos em 3 grandes objetivos de uma campanha e separamos as principais métricas e análises que recomendamos considerar no desempenho dos influenciadores. Campanha de alcance. Para ações focadas em alto alcance, ou seja, atingir o maior número possível de pessoas, os influenciadores devem entregar necessariamente alcance, impressões e visualizações, no caso de vídeos. Os dados de alcance e impressões são de visualização exclusiva do influenciador, portanto, deve-se pedir essas informações referentes ao conteúdo patrocinado e até do conteúdo não patrocinado, para ter-se uma comparação, pois a maioria dos influenciadores apresentam desempenhos menores em conteúdos patrocinados do que não patrocinados. Contudo, pode-se ter uma noção do impacto da campanha analisando-se a taxa de interações, já que são respostas do público impactado. Considerando-se que o influenciador não tenha tantos seguidores comprados ou inativos, se um conteúdo patrocinado apresentar uma baixa taxa de interações, é provável que tenha alcançado poucas pessoas, ou no pior cenário, tenha sido pouco atraente para a audiência. Campanhas focadas em alcance acabam sendo as mais comuns, devido à ideia de que quanto maior o número de pessoas atingidas, maior o sucesso da campanha, numa lógica de mídia de massa. Yanaz Freire Seniz, 2010. Contudo, para marcas que trabalham posicionamento ou branding, alcance não é o suficiente. É necessário também interações e mobilização da audiência. Broadcasters seriam os mais indicados para o objetivo de alcance, já que possuem uma grande base de seguidores e conseguem ecoar a mensagem. Para analisarmos as características da propagação dos influenciadores, podemos utilizar as técnicas de ARS com foco em conexões entre perfis. Requeiro, Bastos e Zago, 2015, explicam que para verificar se a formação de clusters e repercussão de assuntos,
ou no nosso caso, campanhas, deve-se utilizar a clusterização por usuários, ou seja, focar-se nas menções, compartilhamentos e conexões que os influenciadores gerarem a partir de suas audiências, conforme o exemplo na figura 7. Figura 7, rede formada através da ferramenta GEPHI, G-E-P-H-I, com dados extraídos do Flickr. Cada cluster são perfis que repercutiram o conteúdo de um influenciador. Além disso, Katie Pine, 2017b, aponta que, como a métrica de alcance não é totalmente acurada, deve-se utilizar outras métricas para situar melhor os resultados de uma campanha, como volume de interações ou visitas e visualizações do conteúdo. Campanha de branding. Quando a marca já é conhecida dentro do seu público e quer se reposicionar ou reforçar uma mensagem, as campanhas são focadas em atrair a atenção do usuário para assimilarem essa nova percepção. Keller, 2005. Nesse caso, as métricas nos influenciadores devem ser taxa de interações e conversas nas redes sociais sobre o conteúdo patrocinado. Para se estimular interações, uma tática usada pelos influenciadores é instigar a participação de sua audiência. Figura 8, no conteúdo patrocinado, resultando em comentários relevantes e que contribuem para fixar-se a mensagem da campanha. Figura 8, a influenciadora faz perguntas e estimula sua audiência. Então, Nossi Daniele, um post no Instagram. Ketchup número 1 do mundo, @BR Heinz, resolveu mudar sua embalagem e trazer todos os ingredientes que compõem o produto para frente do rótulo. São 6 ingredientes, 100% naturais. Sim, é possível ter uma produção em larga escala, mantendo a qualidade do produto e sem o uso de conservantes não naturais. Quem não tem nada para esconder, não tem o que temer, né, gente? Você já sabia quais eram os ingredientes nesse ketchup tão amado? Acha que a novidade vai mudar algo no mercado como um todo? Imagine se todos os produtos viessem assim. Hashtag ninguém faz melhor. /publi. E teve aí 21.520 curtidas. Além disso, deve-se olhar também os indicadores de marca, ou seja, métricas que correspondam aos resultados de branding, como share of voice e percepção de imagem. Pine, 2017a. As interações resultantes dos influenciadores são uma parte ou um sinal de que a estratégia de branding pode estar dando certo, mas sempre se deve olhar os indicadores de negócio. Campanha de conversões ou vendas. São as campanhas mais fáceis de se mensurar, pois geram impactos diretos no negócio do cliente, por ter como objetivo uma ação digital final do usuário, cadastro, contato, lead ou vendas. A mensuração acaba sendo facilitada devido às tecnologias de Web Analytics. Além disso, é possível criar mecanismos para saber exatamente quanto cada influenciador está gerando de resultados, podendo tomar decisões em tempo real sobre desempenho e produtividade. Como é possível mensurar os resultados diretos de cada influenciador, um modelo de negociação bastante usado é a comissão por lead, ou venda, num formato bastante similar ao de marketing de afiliados. Nesse modelo, o influenciador recebe uma comissão, tanto valor fixo ou percentual, das conversões que ele gera para a marca. Mesmo em campanhas com foco em alcance, é importante traçar alguma ação final do usuário no site do cliente para conseguir-se essa mensuração por influenciador, para que se tenha dados mais precisos sobre o desempenho da campanha com influenciadores. Figura 10, na descrição do vídeo, a influenciadora coloca um link personalizado para encaminhar a conversão no site do patrocinador. Aí um print, o jeito mais barato de sair das dívidas, Júlia Mendonça. Empréstimo com juros baixos e muitas opções é na Finanzero, conheça aqui o link. Considerações finais. No momento em que o mercado de influenciadores tende a crescer nos próximos anos, eMarketer 2018, os investimentos devem ser otimizados para extraírem o melhor das capacidades dos influenciadores. Na primeira ponta do processo, ter métodos consistentes é primordial no momento de escolha de influenciadores, em que a prática mais generalizada é de se escolher por aparente afinidade em número de seguidores ou inscritos. Passarelli 2017. Estabelecer critérios, métricas e metodologias é importante para ter-se maior assertividade na escolha dos influenciadores, que comporão sua campanha, diminuindo as chances de fracasso nos resultados. Na outra ponta, mensurar-se os resultados deve ir além das interações como curtidas e comentários. Vendas, leads e share of voice são algumas das métricas que geram negócios, algo que toda comunicação deveria focar como resultados reais. Payne 2017a e Ianese Freire Senis 2010. E cada resultado deve ser considerado a partir das caracterizações por tipo de influenciador,
ou seja, broadcasters, conectores e legitimadores trariam resultados distintos de acordo com suas características de influência nas mídias sociais. Em todo o processo, todos os envolvidos são responsáveis por essa solidificação dos métodos e métricas. Os anunciantes devem cobrar de suas agências e influenciadores formas mais criteriosas de escolhas de influenciadores e resultados concretos. Agências e plataformas devem pensar a estratégia e a forma de seleção e mensuração de maneira que seus clientes atinjam seus objetivos de negócio. E os influenciadores devem se enxergar como geradores de negócio, que se focam em criar projetos que entreguem resultados que vão além de visualizações e interações. Assim como ocorreu em outros meios de comunicação, com maiores investimentos, aumento da maturidade e, consequentemente, maior desenvolvimento de tecnologia, principalmente na área de mensuração, o mercado de influenciadores começará a exigir mais resultados de negócio. E quem der os primeiros passos nesse sentido, o quanto antes, estará mais preparado para o próximo cenário. Aí, referências: Jay Burgess, Contagious, Why Things Catch On, 2013, Pierre Bourdieu, The Forms of Capital, em J.G. Richardson, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, 1985, Anne Reyes e D. Brown, Influencer Marketing, Who Really Influence Your Customers, J. Buggin, Getting a Sharper Picture of Social Media's Influence, McKinsey Quarterly, 2015. Business Insider, How Facebook, Snapchat, YouTube and Twitter Count a Video View, 2016. DP6 ou DP6, Como Definir os KPIs do seu negócio, 2016. eMarketer, Many marketers plan to up their investment in influencer marketing, 2018. Anne Gladwell, O Ponto da Virada, Como Pequenas Coisas Podem Fazer Grande Diferença, 2000. Hyper, Types of Influencer, 2016. IAB, Social Media Measurement Guidelines, 2015. Influence.co, Perspective, Instagram Influencer Rates, disponível em 2018. G. Ishida, Influenciadores, em T. Silva e M. Stabil, Monitoramento e Pesquisa em Mídias Sociais, Metodologias, Aplicações e Inovações, 2016. K.L. Keller, Gestão Estratégica de Marcas, 2005. A. Matlard, M. Matlard, História das Teorias da Comunicação, 1999. S. Milgram, The Small World Problem, 1967. Analítica, Are Your Influencers Buying Their Followers, 2017. K. Payne, How to Measure Paid Influence in 4 Easy Steps, 2018. E também K. Payne, Today's Most Unanswerable Measurement Question, How to Measure Reach, 2017. B. A. Passarelli, Influenciador, Se Você Quer Gerar Negócios, Seja uma Pessoa de Negócios, Ed News, 2017. R. Requeiro, G. Zago, Em Busca das Redes que Importam, Redes Sociais e Capital Social no Twitter, 2016. R. Requeiro, M. Bastos e G. Zago, Análise de Redes para Mídia Social, 2015, página 19 a 33. E. Schoenfeld, Don't Be Fooled by Vanity Metrics, TechCrunch, 2011. Social Media Standards, Complete Social Media Measurement Standards, 2013. Social Bakers, Finding the Right Engagement Rate for Your Facebook Page in 2014, 2014. B. Sols, Engagement Ain't Nothing But a Number, Why 1% Isn't Good Enough, 2012A.
também BSOL, is the rise of digital influence, a how-to guide for business to spark desirable effects and outcomes through social media influence. Altmeter Group, 2012. B. Tracker, The Many Faces of Influence, 2013. Word of Mouth Marketing Association, Influencer Handbook, The Who, What, When, Where, How and Why of Influencer Marketing, 2015. E M. Anasi, Freire, D. Senise, Retorno de Investimentos em Comunicação, Avaliação e Mensuração, 2010.